Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Dia 12 de outubro temos a grande festa de Nossa Senhora e esse ano completando 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aqui estamos diante da grande Basílica de Nossa Senhora. Você tem ideia, né? O santuário recebe hoje cerca de 12 milhões de brasileiros por ano. Olha, 12 milhões é a população mais do que de Portugal, mais do que de Cuba, né? Esta basílica foi construída a partir de 1955, mas ela foi completada em 1980, quando o Papa João Paulo II esteve aqui. Eu estava aqui, inclusive, neste dia, e o Papa João Paulo II abençoou a basílica. Inclusive, o Papa deixou aqui 4 mosaicos maravilhosos, né, que se refere aos 4 evangelistas, que está ali na capela do Santíssimo, aqui dentro do santuário. Esse santuário é magnífico. Para você ter ideia, é o 2º maior santuário do mundo. Só é menor do que o santuário, a Basílica de São Pedro. E é o maior santuário mariano de todo o mundo. Portanto, é algo realmente expressivo aqui para o nosso Brasil. Para você ter ideia, esse santuário ele ocupa uma área de 23 mil metros quadrados, sendo que a área construída é de 18 mil metros quadrados, com uma capacidade normal de 45 mil pessoas, mas podendo chegar a 70 mil pessoas aí dentro. Meus amigos, 70 mil pessoas é a população de uma cidade média no Brasil. É muita gente. Mas graças a Deus a gente vê como esse povo brasileiro gosta de vir aqui, né? Você chega aqui, por exemplo, no domingo, na primeira missa que acontece aqui, às 5h30 da manhã, a Basílica já está lotada de gente. E gente que vem do Brasil inteiro, né? Vem aqui trazer as suas dores, vem aqui aos pés da mãe pedir as suas graças, as suas bênçãos, para cada um, para suas famílias, para todos nós. Aqui então nós começamos esta nossa visita ao santuário. Você vai ver que é uma visita bem detalhada, onde nós vamos passar por muitos lugares importantes e que eu peço à Virgem Maria aqui no início desta nossa visita, é que ela nos abençoe, derrame sobre todos nós as suas graças e as suas bênçãos. Bem, nós agora vamos fazer um passeio de balsa aqui no local do Rio Paraíba, onde exatamente a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada. A primeira coisa que eu quero lembrar é que essa imagem foi encontrada em 2 eventos. Primeiro foi encontrada o corpo da imagem, exatamente nesse local que nós estamos aqui. Um pouco para trás, né, mais ou menos aí, uma distância de mais de 200 metros, foi encontrado depois a cabeça da imagem. Bem, o que aconteceu em tudo isso? Bem, sabemos que o governador das capitanias hereditárias, que era Rio e São Paulo, que veio de Portugal, Pedro de Alcântara, ele chegou ao Rio de Janeiro para assumir o governo das capitanias hereditárias. E do Rio de Janeiro ele veio para São Paulo e ele parou aqui, na vila de Guaratinguetá. Esse local, que hoje é a cidade de Aparecida, pertencia a Guaratinguetá. Muito bem. Então a vila de Guaratinguetá pediu aos pescadores, né, 3 pescadores que tinham seus portos aqui, né, Domingos, Felipe, José Alves, Domingos Martins, Felipe Pedroso, que eles pegassem a maior quantidade de peixe que fosse possível, porque o governador vinha com uma comitiva muito grande. Bom, então vieram pescar na madrugada do dia 17 de outubro de 1717
E o que aconteceu? Aconteceu que, né, não pegavam peixe. Um rio caudaloso, esse rio aqui tinha muito peixe. Eu me lembro que ainda na minha infância, né, esse rio passa na minha cidade, o rio dava muitos peixes dourados e piabas e tudo, né? Mas os pescadores não pegavam nada. Mas eis que eles lançaram a rede, né, e encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida, o corpo, sem a cabeça. Bem, continuaram jogando a rede e tal, e um outro local, um pouco aqui atrás de onde nós estamos indo, encontraram a cabeça de Nossa Senhora. Quer dizer, não há dúvida que é um milagre, porque o corpo tem 38 centímetros e a cabeça não tem mais de 5 centímetros, mais de 4 centímetros. Quer dizer, como é que aquela cabeça não passou pelos buracos da rede? E eles perceberam que a cabeça encaixava perfeitamente na imagem. Certamente eles entenderam que era um sinal extraordinário de Deus. Bem, e o mais interessante é que depois que eles lançaram as redes se encheram de peixe. Uma coisa impressionante. Sabe, meus irmãos, isso faz a gente lembrar aqueles pescadores da Galileia, não é? Os 4 primeiros discípulos de Jesus eram pescadores, né? Pedro, seu irmão André, Tiago e João. E quantas vezes eles iam pescar, né, e não pegavam nada, né? Aí Jesus disse para eles: lance a rede no lugar mais fundo, né? Duc in altum, diz latim, lança-te ao largo, né? E pegaram 153 peixes grandes. Será que Nossa Senhora não quis que aqui, nesse acontecimento, a gente lembrasse, né, do que Jesus pediu aos pescadores? Mas é interessante que Jesus, né, disse: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, né? E esses 3 pescadores que encontraram a imagem, né, o Felipe Pedroso, o José Alves e o Domingos Martins, eles passaram a ser pescadores de homens. Por quê? Porque imediatamente eles levaram a imagem para casa ali do Felipe Pedroso e começaram ali a rezar o terço nos sábados com algumas pessoas, né? Desse lugarejo aqui. E ali aconteceu um milagre interessante, né? Num dia que estava tudo calmo, tranquilo, né, eles acenderam velas, porque não havia luz elétrica aqui em torno da imagem. De repente, as velas todas se apagaram juntas. E eles foram para reacender as velas se acenderam sozinhas. Aí começaram a perceber que algo extraordinário acontecia. Evidentemente, o povo percebendo todas essas coisas, o povo começou a chegar, né? E aí a casa ali do Felipe Pedroso ficou pequena. E depois ele entregou a imagem para o seu filho, Atanásio, né? Que na sua casa, no outro local que nós vamos ver, onde vamos ver o marco, né? Dali onde o Atanásio construiu uma pequena capela e o povo começava a rezar ali, né? Aí começou toda essa imagem. A gente pode ir refletindo aqui, né? Aqui no Rio Paraíba, que a balsa já fez a volta, e você vai ver aqui exatamente na curva do rio aí. Daqui a pouco nós vamos poder perceber, inclusive lá ao fundo está a Basílica Nova de Nossa Senhora Aparecida. Nessa região, então, depois, como eu disse, distante do local onde foi encontrado o corpo, encontrou-se a cabeça da imagem. Uma coisa extraordinária. Bom, meus irmãos, essa aparição de Nossa Senhora aqui mostra 2 coisas muito importantes para nós. Primeiro, essa imagem, ela deve ter sido trazida de Portugal, que não foi feita no Brasil. E é uma imagem de barro, interessante, né? Terra depois colocada no forno, né? Lembra para nós, né, a humildade. Nós também somos feitos de barro, né? São Paulo disse lá na carta aos Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, São Paulo diz, né, que nós temos em nós toda essa riqueza que Deus nos deu, mas num vaso de barro, né? Interessante, né? Nossa Senhora aparece aqui uma imagem de barro, como que dizendo: eu também, né, assumo, né,
a mesma natureza. Um dia o Papa João Paulo II disse que Nossa Senhora, nas aparições dela, ela assume, né, a realidade do povo. E é verdade. Então você vê, por exemplo, lá em La Salette, ela aparece como uma camponesa. Por quê? Porque o povo ali era camponês. Lá no México, em Guadalupe, Nossa Senhora aparece como uma índia, porque era para a evangelização dos astecas, dos maias, e depois da aparição de Nossa Senhora lá, mais de 7 milhões de índios foram batizados, né? Aqui no Brasil, ela aparece na cor negra. É outro sinal interessantíssimo. Por quê? Era 1717, e o Brasil vivia uma fase terrível da escravidão, né? Que foi abolida só em 1888. Quer dizer, Nossa Senhora quis mostrar exatamente isso, né? Que ela assume a dor do seu corpo, né? Bem, e outra coisa que ficou bem claro aqui nesta aparição é que a imagem que apareceu de Nossa Senhora é a imagem da Conceição Imaculada de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Conceição, né? Que alguém deve ter jogado aqui no rio, a cabeça deve ter soltado do corpo, separou por causa da correnteza toda do rio. É um rio caudaloso, você pode perceber que é um rio que ele deve ter mais de 100 metros de largura, de margem a margem. A imagem que foi encontrada é uma imagem conhecida de Nossa Senhora da Conceição, ou seja, da Imaculada. Imaculada que quer dizer o quê? Concebida sem o pecado original. Será que Nossa Senhora, com a aparição da sua imagem, né, da Imaculada, não quer deixar também uma mensagem para nós, né? Imaculada quer dizer o quê? Sem pecado original. É dogma de fé, né, que foi proclamado pelo Papa Pio IX, em 1854, né, que Nossa Senhora, em vista dos méritos da morte de Cristo na cruz, ela foi preservada, né, na sua concepção, né, no seio da sua mãe Santa Ana, do pecado original. Ora, eu vejo que Nossa Senhora mostra aí para nós a necessidade que nós temos também de lutar contra o pecado. Ela é imaculada, ela é sem pecado, ela é simples, ela é humilde. Ela quer colocar para nós, eu penso, nesse nosso Brasil, a necessidade de nós lutarmos contra o pecado, né? É o pecado que mancha a nossa alma, é o pecado que faz a nossa infelicidade, né? São Paulo disse bem claro na carta aos Romanos, né? Romanos 6, 23, São Paulo diz lá, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo sofrimento, toda lágrima, toda dor, tem como raiz última, né? Tem como raiz última o pecado. Então, eu penso que hoje aqui com a Basílica de Nossa Senhora, que nós vamos também estar ali daqui a pouco, né? Quantas pessoas vêm aqui deixar aqui o seu pecado, né? Quantos sacerdotes ficam aí confessando o povo na Basílica, né? Fazendo com que esse povo deixe o seu pecado. Então eu vejo que hoje nós chamamos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E aí esse título Aparecida não existia, né? Aparecida foi por causa da aparição dela. Acabou criando uma cidade nova, né? Então, tá aí. Eu gostaria então de encerrando esse nosso passeio aqui, né? Você pode ver aqui a maravilha desse rio, desse verde todo, né? Convidar você, né, a quando estiver aqui em Aparecida, conhecer, fazer esse passeio de balsa aqui. Você vai ver aqui o marco, né? Exatamente que nós vamos ver onde ali o filho de Filipe Pedroso, o Atanásio, construiu a capela, o local aqui das aparições da cabeça, o local também aqui do corpo, né? Podemos dizer que aqui é um lugar místico, né? Muitas vezes nós viajamos por esse mundo inteiro, mas é importante você vir aqui fazer esse passeio. Estamos aqui terminando o nosso passeio aqui pelo Rio Paraíba, exatamente onde a imagem foi encontrada. Ali na frente a gente já pode ver o marco, né? Onde era o porto, né, de um dos pescadores, onde ali começou, né,
a capelinha onde a imagem foi colocada, as pessoas vinham rezar o terço. E os sinais extraordinários começaram a acontecer. Não é algo inventado por ninguém, é algo que realmente Deus fez, né? E como sempre, coisas simples, com pessoas humildes, com pescadores, né? Mas para trazer a nós, povo brasileiro, um alento, uma proteção daquela que é a Mãe de Deus. Estamos aqui entrando na capela, que podemos dizer que foi a primeira capela onde Nossa Senhora Aparecida foi aqui cultuada, venerada. Exatamente nesse local, nessa capela agora nova que você está vendo, bem em frente ao marco principal aqui do Porto de Itaguaçu, aqui ficava a capela que foi construída por Atanásio. Ele era filho de Felipe Pedroso, um dos pescadores que ficou com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, muitos anos na casa dele. Depois o Felipe Pedroso entregou a imagem para o Atanásio e aqui nesse local foi construído a primeira capela, onde as pessoas vinham rezar o terço, as pessoas vinham aqui, né? E aqui foi que aconteceram aqueles primeiros sinais, primeiros milagres de Nossa Senhora. Numa noite que estava tudo tranquilo, calmo, a imagem estava aqui, né? Essa mesma imagem que hoje está lá no Santuário de Aparecida, a imagem estava aqui com as velas acesas, de repente as velas se apagaram, e quando eles foram acender as velas sozinhas acenderam. Perceberam então que era um sinal de Nossa Senhora. Sabe, esse local aqui faz a gente lembrar várias coisas importantes. Primeiro, Nossa Senhora aparece para as pessoas simples. É um sinal maravilhoso. Quem quiser mudar o mundo tem que viver a humildade. Ela foi buscar os pescadores, né, para encontrá-la, assim como os pescadores da Galileia foram chamados por Jesus. Ela morou lá naquele lugarejo de Nazaré, né, que era lá um local assim, escondido da Terra Santa, inclusive se desprezava, né? A gente lembra daquela passagem lá de, né, São Bartolomeu dizendo para o apóstolo Filipe: será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era chamada de a Galileia dos gentios, né? Era desprezada, um lugarejo que não tinha mais que 30 famílias, e Maria vivia naquela casa tão simplesinha. A história parece que se repete aqui. Que coisa bonita, não é? Então, a pequenez, a humildade, é daí que Deus faz a sua obra. Deus usa coisas pequenas, a gente vê, né? As aparições sempre são para crianças, para jovens simples, como Bernadette, né? Como as crianças também aqui de Medjugorje, de Lourdes, de todos os lugares, né? Eu penso que Nossa Senhora deixa para nós aqui nessa capela, nesse local, né, esta mensagem: se a gente quer trabalhar para Deus, a gente tem que ser simples. Tem que ser humilde, não pode ser orgulhoso, não pode ser vaidoso, não pode pensar que você vai fazer alguma coisa sozinho, não. É Deus quem faz a partir daqueles que são bastante simples. Nós estamos aqui diante da chamada Basílica Velha de Nossa Senhora Aparecida. Por que foi construída essa basílica aqui? Aqui era o chamado Morro dos Coqueiros. Como nós vimos lá no Porto de Itaguaçu, foi construída aquela capela pequena, onde nós estivemos, mas pelos grandes sinais, pelo acúmulo de gente, né? O pároco de Guaratinguetá, vendo os sinais todos, resolveu construir então esta basílica aqui. Mas não é esta que está aqui. A primeira capelinha aqui foi construída em 1745, foram refeitas várias vezes, até que nós
até que foi construída essa basílica aqui a partir do ano de 1846. Vamos entrar na basílica e vamos conhecer a primeira basílica menor aqui de Aparecida. Aqui nesta basílica, que começou a ser construída em 1846, como eu já expliquei, por causa do acúmulo de pessoas que começaram a ver realmente os sinais maravilhosos de Nossa Senhora Aparecida lá na capelinha, né, de Itaguaçu. Essa basílica ela foi abençoada em 1888, e inclusive o Papa São Pio X, em 1904, deu ela o título de Basílica Menor. É uma basílica bonita, todo estilo barroco, como nós podemos ver, tudo muito bem decorado e tudo feito à mão, né? Isso mostra o carinho, né, com que as pessoas tinham e têm para com Nossa Senhora Aparecida. E aqui nesse local aconteceu em 1790 um milagre muito importante, que ele inclusive ele é retratado aqui no alto da cúpula, né? Vemos ali um fazendeiro, né, e um escravo. Esse escravo tinha fugido, né, e o fazendeiro o capturou, o que era a cultura da época, né? Praticamente todas as fazendas tinham escravos, né? Mas esse escravo foi preso com um colar, né, no pescoço e correntes nas mãos, e ele pediu a esse fazendeiro, passando por aqui, por Aparecida, indo para a fazenda, a senzala, ele pediu para entrar aqui na igreja e rezar a Nossa Senhora Aparecida. E quando ele rezou, as correntes caíram das suas mãos, né? E diante desse milagre, desse fato extraordinário, essas correntes, inclusive, estão guardadas hoje na sala de milagres da Basílica Nova de Aparecida, né? Então, em vista desse milagre, o fazendeiro libertou aquele escravo, né? E aí a gente vê um grande sinal de Nossa Senhora Aparecida, né? Não só para, vamos dizer, a conversão, a libertação daquele escravo, dessas correntes, mas o que Nossa Senhora mostra para nós aí? Que nós precisamos também ser libertados das nossas cadeias. E quais são as nossas cadeias? Os nossos pecados, os nossos vícios, né? A grande mensagem que Nossa Senhora traz aqui em Aparecida é isso, acima dos milagres de conversão, de cura, são os milagres de conversão, né? Ela é a nossa mãe espiritual, ela é preocupada com a nossa vida espiritual. Essas correntes que caem desses escravos significam não só aquela proteção que ela vai trazer para os escravos da época que o Brasil vivia, podemos dizer, no auge de uma escravidão, que só terminou em 1888, inclusive quando essa basílica foi abençoada, em 1888, quando houve a libertação dos escravos. E outra coisa que eu gostaria também de lembrar aqui, é que no ano de 1822, no ano da proclamação da independência do Brasil, né, por Dom Pedro, ele esteve aqui, né, e consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Veja, 1822. Né? Depois tivemos uma consagração oficial do Brasil em 1930, né, no Rio de Janeiro, inclusive com o presidente da República, né, Washington Luiz, junto com o cardeal Sebastião Lemes, do Rio de Janeiro, em 1830. Mas veja que antes da consagração do Brasil a Nossa Senhora pela Igreja, foi feita uma consagração exatamente pelo próprio príncipe regente Dom Pedro II. Então, isso tudo tem um significado muito grande para nós. Aí você vê
essa basílica e esse sinal grande que Nossa Senhora traz para nós da necessidade de nós quebrarmos as cadeias do pecado, que é aquilo que nos afasta de Deus e aquilo que faz a gente sofrer. Santo Agostinho dizia uma frase muito bonita, que faz a gente correlacionar tudo isso, né? Santo Agostinho dizia: os teus pecados são a tua tristeza, deixa que a santidade seja a tua alegria. Ser livre, meus irmãos, não é querer fazer o que você quer, de qualquer jeito, a qualquer hora, não. Ser livre é estar liberto dos vícios, dos pecados, daquilo que realmente, né, prendem a nossa consciência no peso de uma escravidão do mal. Aqui, nesta basílica, em 1904, foi feita a coroação de Nossa Senhora Aparecida, com a presença do núncio apostólico do Papa, com a presença também do representante do presidente da República. Isto em 1904. Depois, em 1930, o Papa Pio XI proclamou solenemente, né, Nossa Senhora como padroeira do Brasil. No motu próprio é um documento específico do Papa para essas coisas. Em 1930, então, o Papa Pio XI proclamou solenemente. E eu quero ler para você o que o Papa disse nesse motu próprio, né? Ele colocou o seguinte: por conhecimento certo e madura reflexão nossa, na plenitude do nosso poder apostólico, pelo teor das presentes letras, constituímos e declaramos a muito bem-aventurada Virgem Maria, concebida sem mancha, sob o título de Aparecida, padroeira principal de todo o Brasil, diante de Deus. Eu queria explicar a importância que tem uma declaração dessa. Jesus disse a São Pedro, o primeiro Papa, Jesus disse a Pedro: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Ou seja, tudo aquilo que o Papa declara, define, como o Papa Pio XI disse, declaramos e definimos, né? Que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil diante de Deus. Ora, meus irmãos, se o Papa ligou isso aqui na terra, né? E nesse mesmo ano de 1930, no Rio de Janeiro, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi levada para o Rio de Janeiro, lá onde o cardeal Sebastião Lemes, na presença do presidente da República na época, que era Washington Luiz, né, foi feita uma declaração pública do Brasil como padroeira do Brasil. Portanto, esta é a nossa fé, esta é a nossa certeza. Aquilo que o Papa ligou aqui na terra, Deus liga no céu. Diante de Deus, nós temos uma padroeira, uma patrona, aquela que olha pelo nosso Brasil. Isso faz a gente pensar no nosso Brasil de hoje, não é? Precisamos, nesse ano em que nós celebramos os 300 anos, terceiro, né, centenário da aparição de Nossa Senhora, a necessidade que todo brasileiro tem esse ano de implorar à Virgem Maria um futuro melhor para o nosso país. Todos nós acompanhamos a situação do nosso país, a dificuldade dos desempregados, né? Tantas outras dificuldades, violência, falta de assistência para a saúde, para a educação, para a segurança. Não basta só haver o trabalho dos homens, é preciso que nós tenhamos a bênção de Deus, a bênção do céu. Então não nos esqueçamos que diante de Deus, por proclamação oficial do Papa, Nossa Senhora intercede por nós diante de Deus. É por isso que é muito importante você vir aqui à Aparecida de vez em quando, rezar não só por você, pela sua família, pelos seus problemas, mas também pelo nosso Brasil.
Amigos e amigas, é uma alegria, nós estamos agora aqui na Basílica atual de Nossa Senhora Aparecida. A grande basílica, que é a maior basílica mariana do mundo. E a segunda maior basílica geral do mundo, só é menor do que a Basílica de São Pedro em Roma. Isso mostra a grande devoção do povo brasileiro a Nossa Senhora Aparecida, também o trabalho dos padres redentoristas que chegaram aqui ao Brasil por volta de 1860 e que até hoje estão aqui exatamente cuidando desse santuário, né, cuidando de todas as suas atividades de pastoral, de evangelização e de muitas coisas que são feitas aqui. Diante aqui da imagenzinha de Nossa Senhora que você está vendo, né, o povo brasileiro todo passa por aqui. Para você ter ideia, né, são cerca de 12 milhões de brasileiros que passam aqui todo ano, o que é número maior do que muitos lugares turísticos do mundo, como a própria Torre Eiffel na França. A imagem humilde, pequena de Nossa Senhora, com 38 centímetros de altura, original, que foi encontrada no Rio Paraíba. Gosto de lembrar que em 1864, a princesa Isabel, né, filha de Dom Pedro II, não conseguia engravidar, não conseguia ter um herdeiro, então veio aqui a Aparecida, né, ainda na outra basílica, e fez uma promessa a Nossa Senhora para conseguir engravidar. 7 anos depois ela teve seu filho, Pedro de Alcântara, Dom Pedro de Alcântara. E aí ela veio aqui e coroou Nossa Senhora em 1884. Essa imagem, meus irmãos, já foi homenageada por 3 papas de maneira muito especial. O Papa Paulo VI mandou a imagem, né, uma homenagem que é a Rosa de Ouro, que os papas costumam fazer com as homenagens que eles fazem aos santuários marianos quando visitam. 3 papas visitaram aqui esse santuário. Em 1980, o Papa João Paulo II esteve aqui, abençoou a Basílica, trouxe a Rosa de Ouro, e depois também, né, nós temos aqui o Papa João Paulo II e o Papa Francisco, que também trouxe aqui a Rosa de Ouro. Queremos aqui, diante dessa imagenzinha, né, consagrar todos nós a Nossa Senhora. Quero lembrar aqui, de modo muito especial, todo o nosso Brasil. Nosso Brasil que foi consagrado a Nossa Senhora, como já falei aqui, né, por Dom Pedro I, foi consagrado aqui em 1930 até pelo presidente da República do Brasil, na época Washington Luiz. E é por isso que o dia 2 de outubro é um dia de feriado nacional, porque a consagração não foi apenas religiosa, mas também cívica, foi um decreto, uma lei estabelecida. Então nós temos que rezar por este nosso Brasil. Nossa Senhora estenda sobre esse país todo o seu manto de mãe, de protetora, de intercessora diante de Deus, para que esse nosso Brasil, que nasceu sob o signo da cruz, a terra de Santa Cruz, o primeiro nome que nossa pátria recebeu, né? Que Nossa Senhora possa fazer desse Brasil realmente um Brasil de Deus, onde haja paz, onde a violência cesse, onde a corrupção acabe, onde os pobres possam ter atendimento médico, atendimento de habitação, atendimento de saúde e tantas coisas mais. Quero lembrar também da nossa canção nova, que há mais de 30 anos, pela rádio, pela TV, pela internet, pelas casas de missão no mundo inteiro, faz um verdadeiro mutirão de evangelização. A nossa canção nova é consagrada à Virgem Maria, desde o seu início pelo Padre Jonas, e sempre será. Que ela nos abençoe. E quero lembrar de todas aquelas pessoas que nos acompanham pela Canção Nova, os telespectadores, né? As pessoas que acompanham pela rádio, pela internet, nas casas de missão, os consagrados, os noviços, os pré-discípulos da Canção Nova, enfim, todos que lutam nessa evangelização. E também quero pedir ainda mais a Nossa Senhora aqui neste dia, né? Por todo o clero da igreja, pelo Santo Padre do Papa, pelo nosso bispo diocesano, né? Dom João Inácio. Quero pedir por todos os nossos sacerdotes, diáconos, ministros, leigos, consagrados, todos os coordenadores de grupos, de congregações, de movimentos, enfim, catequistas, missionários, nossos mártires, que hoje padecem
em muitos lugares do mundo por pregarem o Evangelho com coragem e com veracidade. Que Nossa Senhora nos abençoe. E queremos rezar aquela oração que talvez seja a mais antiga que a Igreja conhece, que os nossos mártires lá na região de Alexandria, no norte do Egito, já rezavam no ano 2000. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Aparecida, rogai. Estamos aqui no interior da grande Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Esse monumento da fé, esse monumento que é obra do povo brasileiro, esse monumento também de arquitetura. É o maior santuário mariano do mundo. E é o segundo maior santuário em todos os aspectos. Só é menor do que a Basílica de São Pedro em Roma. Para você ter ideia da proporção deste santuário, toda a área do santuário é construída num total de 23 mil metros quadrados, sendo que a área coberta do santuário abrange 18 mil metros quadrados, e nesses 18 mil metros quadrados aqui, o santuário abriga normalmente, tem uma capacidade para 45 mil pessoas, sendo que numa lotação assim mais compacta, pode chegar até a 70 mil pessoas. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. 70 mil pessoas é algo assim equivalente a uma cidade média no Brasil, né? E outra coisa muito interessante nesse santuário é que ele recebe por ano cerca de 12 milhões de romeiros, de pessoas que peregrinam aqui ao santuário, né? Aqui por ano, são celebradas 2.500 missas. 2.500 missas. Né? São distribuídas durante um ano inteiro 3,5 milhões de hóstias consagradas. Que coisa maravilhosa. Nos finais de semana assim, mais intensos, né? Tipo a festa de Nossa Senhora, na sala de velas aqui chegam a receber cerca de 10 toneladas de parafina. Ou seja, é a fé do povo brasileiro. É um fenômeno que ninguém inventou, é um fenômeno realmente extraordinário de Deus, né? E que faz com que esse povo do mundo, do Brasil inteiro, até gente de outros países, se movimentem aqui. A gente vê, por exemplo, a força das peregrinações. Eu vejo, por exemplo, na Semana Santa, né? Quantas pessoas, às vezes, andam 100 quilômetros, 50 quilômetros, gente, às vezes, que caminha uma semana inteira, né, para chegar aqui até Aparecida, né, e participar aqui da Santa Missa, fazer aqui a sua homenagem à Nossa Senhora Aparecida. É algo extraordinário, é uma fé que só quem vem aqui consegue entender. Se você chega aqui, por exemplo, no domingo, na primeira missa, às 5h30 da manhã, a nave aqui da Basílica já está lotada, né? E assim é durante a semana inteira. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, como Nossa Senhora atrai. É por isso que sempre que Nossa Senhora aparece em algum lugar, uma das primeiras coisas que ela pede é que se construa para ela uma capela. Começa com uma capela pequenininha, como você viu lá no Porto de Itaguaçu, depois passou para, né, lá o Monte dos Coqueiros, a Basílica Velha, e agora aqui tendo em vista as grandes manifestações de milagres e curas e conversões, né? Essa gigantesca basílica aqui. Ela está sendo toda decorada, né? O Cláudio Pastro, que é o pintor, o desenhista, né? Que decorou toda essa basílica, faleceu há pouco tempo, e ele disse exatamente que ele queria apressar, né, os trabalhos de decoração, porque ele sentia que ele não ia chegar até o dia 2 de outubro deste ano, a comemoração dos 300 anos. De fato, ele faleceu
mas deixou aqui os desenhos, né? Essa ornamentação bonita toda aqui, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Estamos aqui entrando na Sala das Velas e há um significado muito específico desse local, né? Simboliza de modo geral aquela sarça ardente que Moisés viu no deserto e que era a própria presença de Deus, mas aquela sarça que não queimava, não se acabava. Isso mostra, né, o significado também dessas velas. E outra coisa interessante é que os tamanhos das velas, algumas pessoas costumam trazer um tamanho da vela de acordo com a altura da pessoa que conseguiu alguma graça aqui de Nossa Senhora. É a fé do nosso povo. Tem um sentido de louvar a Deus e de homenagear a Virgem Maria. Estamos aqui agora na Sala dos Milagres, também chamada de Sala das Promessas. É um dos locais aqui mais visitados da Basílica. É um local impressionante. Nós vimos aqui cerca de 70 mil fotografias que são afixadas aqui no teto aqui deste local. E depois nós vemos nessas vitrines todas que estão colocadas aqui, objetos que as pessoas trazem para cá porque tem a ver com a graça, o milagre que receberam. É uma coisa extraordinária. Isso, olhando essas histórias todas que acontecem aqui, nós precisaríamos ficar aqui dias e dias contando, narrando essas graças e esses milagres. É uma coisa indescritível. Isto mostra que nada disso é inventado. Isso mostra que são realmente ações de Deus através da intercessão de Nossa Senhora. E é isso que eu gostaria de explicar aqui um instante. A Igreja nos ensina que Maria, nossa mãe, ela está no céu diante de Deus. E continua no céu a sua missão de mãe, ou seja, mãe de cuidar de seus filhos aqui na terra. Assim como ela cuidou de Jesus, cuida de cada um de nós, somos irmãos de Jesus, membros do seu corpo. O poder intercessor de Nossa Senhora nós vemos com muita clareza. Basta citar as bodas de Caná. Não era ainda a hora do milagre. Todos nós sabemos disso. Jesus disse, não é ainda a hora de eu começar meus milagres. Mas porque ela pediu, ela intercedeu por aquele casal que já não tinha mais o vinho da festa, que era a alegria, Jesus ali transformou 600 litros de água em vinho. Não foi só uma jarrinha, não. 600 litros de água em vinho da melhor qualidade. E São João termina dizendo que os seus discípulos creram nele. Então, quando a Virgem Maria consegue a nós uma graça, um milagre, nós cremos em Jesus, porque ela intercede, mas quem concede a graça é o Senhor. Aí a gente vê que Maria não coloca Jesus na sombra, como dizia o Papa João Paulo II, quando nós prestamos um culto a ela. Não, de jeito nenhum. Porque todo culto que nós prestamos a Maria chega até Jesus. Então, esta sala, meus irmãos, aqui eu quero dar um passeio com vocês aqui, mostrando, por exemplo, aqui uma vitrine dos esportes. O que significa isso? Isso significa que pessoas que se machucaram, né? Vemos aqui vários times de futebol, pessoas que se machucaram, de certa forma recorreram à intercessão de Nossa Senhora e receberam a graça. A Basílica não foi buscar essas coisas. A Basílica não foi comprar essas camisetas todas de muitos e muitos times de futebol. Isso chegou aqui porque alguém conseguiu uma graça e trouxe aqui em agradecimento a Nossa Senhora.
E aqui nós vemos aqui uma quantidade enorme de vitrines mostrando aqui problemas de medicina, problemas de direito, problemas de administração, problemas de odontologia. Vemos aqui tipos de cada quadro desse, cada imagem dessa representa uma graça, representa um milagre que alguém conseguiu de Nossa Senhora. Aqui vemos, por exemplo, uma vitrine de músicos. Será que significa aqui tantas guitarras dessas, violões, discos, né, acordeões? Né? Por que isso está aqui doado? Isso tem um valor estimativo muito grande para as pessoas. Mas por que doaram? Né? Você vai ler instrumentos, né, tipo saxofone, outras coisas. Olha a quantidade de violinos, quantidade de acordeões. Por que tudo isso está aqui? É porque certamente alguém conseguiu uma graça e trouxe aqui, né, essa lembrança, esse agradecimento. Aqui nós vemos, por exemplo, cabeças representadas aqui, né? Não só cabeça, como você vê também pés, você vê braços e outras coisas de cera. São pessoas que preferem moldar, né, a peça do corpo sobre a qual recebeu uma graça na cabeça, nos braços, nas pernas e trazer para cá esse agradecimento. O que é bonito é isso nas pessoas. Vem aqui, pede uma graça, quando consegue a graça, volta aqui para dizer a Nossa Senhora muito obrigado, para dizer a Deus muito obrigado. É realmente uma fé pura desse povo, né? É uma alegria de ver. Aqui vemos tantas outras vitrines, é impressionante a quantidade de objetos diferentes que eu não sei explicar, porque cada objeto desse que você está vendo significa um milagre. Você está vendo ali remédios, você está vendo ali quadros, a imagem de Nossa Senhora, ali até um aparelho de biologia, né, um microscópio, você está vendo ali ambulância, ali SAMU, certamente alguém que foi socorrido, né, pelo SAMU e recebeu uma cura que talvez não esperava, né? Aqui uma réplica bonita do santuário, né? Alguém que mandou trazer aqui, tem aqui até foto do rapaz aqui, né? Colocando aí essa réplica também. Enfim, aqui vemos uma quantidade enorme, por exemplo, de chapas de carro, né? Placas de carro, né? Pessoas que certamente podem ter sido acidentadas, né? Então trouxeram para cá. E é interessante que não são apenas chapas brasileiras, não. A gente vê aqui, por exemplo, né? Sunshine State, né? Flórida, enfim, toda essa quantidade enorme de representações aqui, tantas outras vitrines, né? Nós não sabemos nem explicar direito tudo o que significa, mas aí representam realmente milagres e milagres. Você vê aí animais, por exemplo, né? Coisa tipo assim de fazenda, de roça, né? Carros de boi, animais, cavalos, bois, enfim, graças sobre graças que essas pessoas receberam. A vitrine continua aqui, mostrando também tantas e outras objetos ligados, às vezes um pouco aí a fazendas, né? Carros, ou seja, é por isso que esse local é um dos locais mais visitados aqui da Basílica de Nossa Senhora. É quase que impossível a gente passar por todas essas cenas. Aqui do meu lado direito, estou vendo aqui cenas de bonecas, certamente graças que alguém recebeu ligado às crianças, né? E aqui representando aqui, né? Tem aqui fotos de algumas crianças representadas, né? Certamente mães que conseguiram graças para os seus filhinhos vieram aqui trazer. É uma maneira de representar o milagre, né? Um testemunho do milagre. É a fé do nosso povo. E o impressionante é que isso que você está vendo aqui, você vê em quase que todos os santuários marianos. Essa abundância de milagres, de objetos, a gente vê no Santuário de Lourdes, no Santuário de Fátima, todo esse grande santuário do mundo. É uma coisa assim que se repete, o que mostra o poder de intercessão de Nossa Senhora no mundo inteiro. Você sabe muito bem que cada país do mundo praticamente tem uma Nossa Senhora que é a sua
protetora, sua padroeira. É claro que é a mesma Nossa Senhora, a única Mãe de Jesus, mas que se manifesta, né, de maneiras diferentes em vários lugares. Vamos caminhar mais um pouco para vocês poderem ver mais algumas coisas. Olha aqui quantas imagens belíssimas de Nossa Senhora Aparecida, com 1000 tipos de confecção, para mostrar o agradecimento, né? Parece até uma loja, né, de imagens de Nossa Senhora, mas não é. É realmente pessoas que, para agradecer alguma graça, vieram trazer aqui. E muitas dessas imagens são das próprias pessoas confeccionadas. Pode ver, tem aqui com confecções feitas de pano, né? Lembrando aqui, né, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Temos mais, vamos olhar aqui algumas, aqui a quantidade de imagens de santos. E a gente vê com que beleza o santuário aqui de Aparecida organiza tudo isso e separa, né? Inclusive por tipos de imagem. Aqui imagem, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, imagem também de santos. Certamente alguma coisa aí está ligada a algum tipo de milagre. Não é à toa que essas pessoas vieram trazer isso daqui. Ninguém faz isso à toa, né? Há um sentido por trás que a gente nem consegue saber o que é, mas que certamente existe. E aqui tem muitas outras vitrines, né, que mostram a mesma coisa. Vamos caminhar um pouco para cá. Estamos vendo aqui uma quantidade diversificada de graças, de bênçãos, né? Vemos aqui, por exemplo, essa quantidade enorme de carros, certamente pessoas que se acidentaram, pessoas que tiveram uma cura muito difícil e com a graça de Nossa Senhora conseguiu. Aqui em cima você vê imagens de muitos tipos de aviões. O que será que aconteceu com isso? Que graça essas pessoas receberam? É difícil de saber. O santuário não foi comprar essas imagens para colocar aqui. Não, são pessoas que doaram, né? Eu, como não posso contar aqui todos esses milagres que aconteceram aqui, eu gostaria de contar um milagre que aconteceu na minha família, que eu sou testemunho. Eu tenho uma sobrinha que ela nasceu com a síndrome de Down. Nasceu já faz uns 25 anos atrás. E os pais ficaram muito tristes, claro, né? Um pai que vê um filho nascer com uma síndrome de Down dessa, né? E pior ainda que a menina nasceu com um problema muito sério cardíaco. E os médicos não davam esperança de vida para ela. Mas essa mãe se agarrou com Nossa Senhora Aparecida de uma tal maneira, a minha cunhada, se agarrou de uma tal maneira com Nossa Senhora, que ela fez uma coisa impressionante. Ela fez uma promessa a Nossa Senhora que durante um ano inteiro, todos os sábados, ela viria a pé da cidade de Lorena até aqui Aparecida, que dá mais ou menos uns 30 quilômetros. Em todos os sábados, durante um ano inteiro, essa mãe veio aqui Aparecida assistir à missa no santuário e rezar aos pés de Nossa Senhora. A menina ficou curada. Já está com cerca de 25, 26 anos, uma belezinha, né? Inclusive conseguiu estudar até o nível do colegial, né? Com uma graça conseguida aqui. Sabe, então é impressionante quando a fé das pessoas move o coração e as pessoas vêm aqui. Bem, aqui temos mais coisas que nós podemos mostrar, né? Bem, eu quero mostrar aqui mais uma vitrine para nós encerrarmos esse passeio aqui, vamos dizer assim, na sala de milagre, na sala de promessa. Vejam quantas fotos de casais, de pessoas, né? Uma quantidade enorme de máquinas de costurar, muito antigas, né? Do tempo dos nossos avós. O que será que representa tudo isso? Não sabemos, mas certamente atrás disso tem muitos milagres. Aqui a gente vê também uma quantidade de fotos de artistas, né? Que muitas vezes querem também agradecer a Nossa Senhora. Você vê aqui, por exemplo, uma camiseta, né, da seleção brasileira do Ronaldinho, e está escrito ali, lá, em agradecimento à graça recebida de Nossa Senhora Aparecida. A gente sabe que o Ronaldo estourou o joelho dele, né? E depois disso ele foi campeão, né? Aqui tem inclusive a foto dele aí mostrando.
Tem uma foto aqui também do Zico, jogador de futebol. Aqui tem uma mochila, né, que foi aqui doada pelo Renato Aragão, né? Está escrito ali, né? O Renato Aragão finalizando a campanha Criança Esperança. Muitos chapéus aqui de boiadeiros, né? Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por isso, por aquilo. Tem os nomes dos boiadeiros com as suas assinaturas, né? A gente vê aqui um capacete, né? Há uma informação, você vê ali a foto do Ayrton Senna lá atrás, há uma informação de que esse capacete foi doado por uma irmã do Ayrton Senna aqui para o santuário. Enfim, aí você vê quantos sinais de graça e de bem. Será que isso tudo pode ser inventado? Não, não é. São pessoas que vêm aqui, pedem a sua graça e depois voltam. Eu quero contar, para terminar essa gravação aqui, eu quero contar, quando eu cheguei aqui hoje, eu estava subindo a rampa ali para ir na imagem de Nossa Senhora Aparecida, encontrei com uma senhora e com a sua filha, e que me contou um caso muito interessante. Ela é de Minas Gerais. Ela disse que o esposo dela está há 11 meses numa UTI, e que se repete sucessivamente uma bactéria que ele pega e cura, pega outra, né? E ela, chorando, me contava que ela veio aqui pedir a Nossa Senhora Aparecida a cura do seu esposo. Até rezamos por ele também aqui. Bem, isso se repete continuamente nesse santuário e, olha, em todo o santuário mariano do mundo que eu conheço. Pessoas que colocam toda a sua devoção, toda a sua fé, né? Papa Francisco contou um caso muito interessante que aconteceu lá na terra dele, na Argentina, né? Um pai que estava com um filho pequeno desenganado no hospital, os médicos disseram, não tem mais jeito. E já estava assim escurecendo o dia. O pai, desesperado, foi ao santuário de Nossa Senhora de Juan, lá na Argentina, e quando chegou no santuário, o santuário já estava fechado. Aquele homem se ajoelhou na grade de fora do santuário, passou a noite ali rezando, diante do santuário de Nossa Senhora, padroeira da Argentina, e quando ele voltou para o hospital de manhã, encontrou o filho sentado na cama e os médicos não sabiam explicar o que aconteceu. Amigos e amigas, eu quero aqui nesse local, que é a prova, né? A testemunha de tantos milagres, de tantas graças, de tantas bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Não dá para desmentir isso daqui. Não dá. Os fatos mostram tudo. Contra fatos não há argumentos. Então eu quero terminar aqui nesse local esse nosso programa de hoje. Você que caminhou comigo desde lá, né, do porto de Itaguaçu, onde a imagenzinha de Nossa Senhora foi encontrada, até aqui essa sala de milagres, que tem aqui uma abundância de objetos, de fotos, de coisas que retratam tudo isso, né? E aqui, inclusive, na entrada, nós encontramos aqui, o santuário deixa aqui uma caneta e um papel para você fazer a sua graça. E eu quero, né, encerrando esse programa, pedir a Deus a graça e a bênção que você precisa nesse dia de hoje, para você, para a sua família, para o nosso Brasil. Nossa Senhora Aparecida veio para ser a padroeira, protetora do nosso Brasil. Não é à toa que o Santuário de Aparecida ficou aqui entre as duas maiores cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. É o maior polo desenvolvido do país, e ela no meio, do lado aqui da rodovia que é a mais movimentada do Brasil, que é a rodovia Presidente Dutra. Quero pedir a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, e eu vou deixar escrito aqui, nesse papelzinho, esse pedido, a todos os nossos telespectadores, os sócios da Canção Nova, aqueles que ajudam a Canção Nova a viver esse mutirão de evangelização, né, por esse Brasil inteiro. E quero pedir também aos sacerdotes e aos diáconos que estão em casa, como eu sempre faço quando termino o programa Escola da Fé, que nos dê a bênção. Essa bênção através de Nossa Senhora Aparecida. Desça sobre todos nós, trazendo para toda a saúde do corpo e a saúde da alma. Ok?
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre todos nós essa bênção poderosa de Nossa Senhora Aparecida, né? Pelas mãos destes nossos sacerdotes e diáconos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.